Meu nome é Raíssa e sou cristã desde que me lembro. Sempre acreditei no poder de Deus, em seu amor incondicional e em sua capacidade de redimir até as almas mais perdidas. Mas nunca imaginei que a batalha espiritual chegaria tão perto, nem que eu a viveria dentro da minha própria casa, com a minha própria família. Minha irmã mais nova, Maria, sempre foi uma mulher de caráter forte, mas a vida a atingiu duramente. Há 10 anos, seu casamento começou a desmoronar. Seu marido, que sempre tinha sido um homem correto, caiu na infidelidade. Maria tentou salvar a relação, mas não conseguiu. A traição a consumiu de uma forma que eu jamais imaginei ser possível. Naqueles dias sombrios, ela começou a se afastar da fé. Ela já não me acompanhava à igreja, nem orava como costumava fazer. Eu me preocupava com ela, mas confiava que, eventualmente, ela encontraria consolo em Deus, como eu sempre lhe dizia nos momentos difíceis. O que eu não sabia era que, em seu desespero, ela havia decidido fazer um pacto. Nunca esquecerei a primeira vez que percebi algo estranho. Era uma tarde tranquila, 5 anos após a traição do marido. Maria e sua filha, Camila, estavam morando comigo havia alguns meses. Eu havia aberto as portas da minha casa para que elas encontrassem um refúgio, um lugar de paz, mas a paz não chegava. Algo sombrio rondava minha irmã, e a cada dia isso ficava mais evidente. Certa noite, durante o jantar, Maria ficou em silêncio. Eu tentei iniciar uma conversa sobre a igreja e a vida, mas seu olhar se perdeu em um ponto fixo, como se ela estivesse em outro lugar. De repente, sua voz mudou. Não era sua voz normal, era uma voz profunda, quase masculina, como se algo mais estivesse falando através dela. Agora ela me pertence, disse. Sabe aquela sensação quando o medo toma conta? Bom, ele tomou conta de mim nesse momento. Eu sabia que aquilo não era minha irmã falando. No dia seguinte a confrontei, e foi então que ela me confessou o que havia feito. Ela havia pactuado com um demônio para se vingar do marido. No processo, ela ofereceu não apenas sua própria alma, mas também a alma de sua filha. Eu não podia acreditar. Minha irmã, que um dia compartilhou minha fé, tinha chegado tão baixo a ponto de entregar sua vida, a vida da minha sobrinha. Naquele momento soube que a batalha que nos aguardava não seria fácil, mas também sabia que o poder de Deus era maior do que qualquer pacto sombrio. Nos 3 meses seguintes, minha casa se transformou em um campo de batalha espiritual. Maria e Camila, que na época tinha 12 anos, começaram a sofrer episódios de possessão. As primeiras vezes foram aterrorizantes. Camila, que sempre foi uma menina maravilhosa, se transformava completamente. Seus olhos, normalmente cheios de vida, ficavam vazios, e sua voz assumia um tom quase inumano. Naqueles momentos ela não era ela mesma. Sabíamos que era o demônio que minha irmã havia permitido entrar em nossas vidas. Oramos fervorosamente e buscamos ajuda nas igrejas, principalmente nas igrejas das áreas rurais da minha cidade, onde lá sim, sem luxo, se sentia a presença de Deus. Pastores e irmãos em Cristo vinham à casa, impunham as mãos e clamavam a Deus pela libertação de Maria e de sua filha. Durante as sessões de oração, as coisas pioravam. Maria e Camila gritavam, se contorciam no chão e falavam línguas que ninguém entendia. Em uma ocasião, enquanto o pastor orava por Maria, o ar ficou pesado, como se tivesse ficado cheio de fumaça. De repente, Maria parou de gritar e uma voz profunda, mais poderosa que as anteriores, falou: "Nunca a deixarei, ela me pertence." Naquele momento soube que não era um demônio qualquer, pois quando ouvi aquelas palavras meu coração afundou. Como poderíamos lutar contra isso? Como desfazer o pacto que minha irmã havia selado com seu próprio sangue? Apesar de nossos esforços, as possessões continuaram por anos. Houve momentos em que pensei que tudo estava perdido, mas nunca deixei de acreditar em Deus.
Ele tem o poder para libertá-las. 5 anos atrás, Maria decidiu que precisava recomeçar. Mudou-se para uma cidade próxima, tentando se afastar de onde tudo havia acontecido. Isso nos distanciou, mas em visitas ocasionais, eu percebia que algo ainda não estava bem. Certa noite, durante uma visita, ouvi sons vindos do quarto de Maria. Pareciam gemidos de intimidade. Ao confrontá-la, ela confessou: "Era ele, Sofia." Meu coração gelou. Aquilo ainda estava presente em sua vida, mais perverso do que nunca. Apesar de tudo, continuo orando por Maria e Camila. Sei que esta batalha não será fácil, mas acredito no poder redentor de Deus e na libertação que só Ele pode trazer. Não desistirei de lutar por suas almas. Passei grande parte da minha infância e adolescência no México, e nesses dias costumava passar muito tempo com minha avó, que morava conosco na mesma casa. Embora todos convivêssemos com ela, eu passava especialmente muito mais tempo ao seu lado. Sentava-me com ela e conversávamos sobre todos os tipos de assuntos, e de certa forma ela foi quase como uma segunda mãe para mim. Foi nessa época que minha avó decidiu me contar uma experiência vivida por um tio dela. Nós vivíamos em uma vila de San Luis Potosí, um lugar bastante afastado de áreas urbanas. A cidade mais próxima ficava a cerca de 1 hora de carro, então era um povoado rural, onde as crenças em bruxas sempre foram muito populares. Diziam que as bruxas rondavam os arredores, embora eu, sendo sincero, nunca tenha visto uma. Só ouvia histórias, e esta é uma delas, contada pela minha avó. Vou narrá-la exatamente como ela me contou. Então vamos lá. Meus tios e meus pais eram pessoas do campo, viviam da agricultura e tinham várias terras ao redor do vilarejo. Eles costumavam sair muito cedo de manhã para plantar ou colher. Em uma dessas ocasiões, enquanto caminhavam pelo campo, avistaram no céu noturno algumas bolas de fogo. No vilarejo dizia-se que essas bolas de fogo eram bruxas transformadas para voar à noite. Em vez de se assustar, um dos meus tios afirmou que sabia como capturar uma bruxa, o que surpreendeu o outro, mais cético, que levou aquilo como uma brincadeira. No entanto, meu tio decidiu tentar. Ele colocou sua faca no chão, com a lâmina voltada para cima, e começou a fazer nós em uma corda. A cada nó, ele recitava uma das 12 verdades do mundo. Minha avó me contou quais eram essas verdades, relacionadas à religião católica, mas, sendo honesto, acabei esquecendo com o tempo. A última verdade era algo como: das 12 verdades do mundo, 12 eram os apóstolos que acompanharam Jesus. Assim, meu tio foi dizendo cada verdade e fazendo um nó. Quando terminou de dizer a 12ª verdade e fazer o último nó, uma das bolas de fogo caiu exatamente sobre a lâmina da faca. Para sua surpresa, daquela bola de fogo, como se o fogo tivesse revelado o que estava escondido, surgiu uma moça. Não era uma bruxa como todos imaginam, velha e de aparência assustadora, mas uma jovem assustada, tão surpresa quanto meus tios ao ver que o ritual tinha funcionado. Sem saber o que fazer com ela, já que parecia uma pessoa normal, ouviram-na suplicar para que a deixassem ir, prometendo uma recompensa. Ela garantiu que seu pai tinha gado e lhes daria algo em troca caso não contassem nada. Finalmente, meus tios aceitaram e, para soltá-la, teve que desfazer cada nó, da última verdade à primeira. Ao terminar, a moça se envolveu novamente em chamas, transformou-se em uma bola de fogo e foi embora. Literalmente desapareceu do mesmo jeito que apareceu. Tempos depois, curiosos e incrédulos, meus tios decidiram ir até a fazenda onde a bruxa havia dito que morava. Quando chegaram, a viram como uma pessoa comum, junto ao pai, atrás da casa.
Ela imediatamente os reconheceu e, ao se aproximar, perguntou se eles tinham ido buscar o prometido. Pediu que esperassem e, após alguns minutos, voltou com uma vaca e 2 bezerros, que entregou sem explicações, mas com claro entendimento do motivo de sua gratidão. Ela os lembrou de não dizerem nada, e assim meus tios voltaram para casa. Nunca contaram nada no vilarejo, porque achavam que ninguém acreditaria, e a história ficou como um relato familiar. Assim, anos depois, quando eu era criança, essa história me parecia impressionante, embora nunca pudesse confirmá-la com os tios mencionados, pois àquela altura já haviam falecido. Para mim, ficou como um dos relatos das tardes de conversa com minha avó. No entanto, muitos anos depois, tive uma experiência que me fez lembrar dessa história e questionar o quanto de verdade havia em suas palavras. Estávamos na estrada por volta das 9 ou 10 da noite. Estávamos no carro, meu pai, minha mãe, meu irmão e eu, quando minha mãe, visivelmente assustada e com uma voz preocupada, chamou nossa atenção dizendo para olharmos para cima. No início pensei que veríamos um avião caindo ou algo semelhante, mas ao olhar, vimos uma bola de fogo que logo percebi que estava seguindo o carro. Fiquei assustado, pois não entendia o que estava vendo. Aquela coisa acompanhava o carro. Mesmo quando meu pai acelerou para deixá-la para trás, a bola de fogo também aumentou sua velocidade, mantendo-se sempre ao nosso lado. Após uns 5 minutos de perseguição e incerteza, a bola de fogo nos ultrapassou. Ela desviou-se para uma árvore alta na beira da estrada e, em vez de incendiá-la, desapareceu, como se tivesse evaporado. O curioso é que atrás da árvore, curiosamente, havia uma casa. Nunca soubemos a quem pertencia, pois estávamos nos arredores do município, em uma área bastante deserta. Essa experiência realmente me fez pensar muito e hoje me faz acreditar 90% que o que minha avó me contou era verdade. Bom, depois disso, as histórias da minha avó e as lendas do vilarejo já não me pareciam tão estranhas. Muito obrigado por me lerem e mando um abraço para a comunidade. Um dos acontecimentos mais marcantes para a memória do meu povo, um lugar localizado entre a fronteira do México e da Guatemala, foi uma série de desaparecimentos cuja razão não compreendemos e que a imprensa nunca tornou pública. Certamente foi por ordem do governo ou devido à atenção voltada para outras notícias. Dizem aqueles que o viram pouco antes de sua morte que poucas agonias foram como a dele. Durante 2 semanas ele não falou, não moveu a cabeça e não quis outra coisa além de algumas gotas de água para aliviar os lábios ressecados. Todos que o conheciam, ou tinham alguma proximidade com ele, faziam conjecturas, recordavam eventos e especulavam sobre o que poderia ter acontecido. Assim foram os últimos dias de Eusébio, um curandeiro que, por um tempo, ocupou um cargo público em nosso povoado. Em nossa comunidade, regida por costumes e tradições, todos o viam como um líder preocupado com o bem-estar dos outros, alguém com vastos conhecimentos e dons. Para que entendam o contexto, preciso contar o que aconteceu meses antes. Enquanto Eusébio ocupava o cargo, as coisas no povoado prosperaram e todos estavam felizes com o seu trabalho. Mas por razões desconhecidas, ele teve que deixar o cargo e cruzar a fronteira ao sul, indo viver na Guatemala. A distância não era grande, então muitas pessoas continuaram procurando seus serviços. Confiavam plenamente em seus poderes, não apenas para curar o corpo, mas também a alma. Eusébio tinha um filho que, durante o tempo que viveram no povoado, era bem conhecido. Ele não se parecia muito com o pai, mas muitos acreditavam que também tinha o dom da cura. Logo após Eusébio e seu filho partirem, coisas estranhas começaram a acontecer.
A princípio não era muito perceptível, mas semanas depois ficou claro. Não havia mais cães pelas ruas, nem de rua nem domésticos. Quando os cães de rua sumiram, ninguém comentou, mas quando os cães de fazendas começaram a desaparecer, houve murmúrios, mas a maioria achou que estavam sendo envenenados ou atacados por outros animais. Porém, quando crianças começaram a desaparecer, a situação ficou muito séria. Foi convocada uma assembleia para discutir o que estava acontecendo. A primeira criança desaparecida foi o filho de uma vizinha, enviado ao campo para buscar cogumelos durante a temporada de chuvas, algo que fazia todo ano. Mas dessa vez ele não voltou. Procuraram-no por todo lado, mas não encontraram vestígios, nem no povoado, nem nos arredores. Como vivemos perto da fronteira, temíamos que ele tivesse sido levado para o sul. Embora se soubesse de meninas traficadas, o mesmo raramente acontecia com meninos. Semanas depois, outra criança desapareceu. Então a situação chegou a um ponto em que as crianças não podiam andar sozinhas e um toque de recolher foi imposto. Mas, mesmo assim, as desaparições continuaram. As pessoas peregrinaram até Eusébio pedindo ajuda para entender o que estava acontecendo, mas ele também não conseguiu ajudar. Então voltaram com as mesmas dúvidas. Naquele período, uma feira chegou ao povoado para a festa patronal. Entre os visitantes havia 2 homens que vendiam bonecas e brinquedos. Todos suspeitaram deles, acreditando que usavam os brinquedos para atrair crianças. Uma tarde, uma menina foi vista se aproximando deles sozinha. Isso foi o suficiente para que fossem atacados por uma multidão. Só não foram mortos porque outros feirantes intervieram. Mesmo assim, as suspeitas não diminuíram. Após a feira partir, os desaparecimentos continuaram. Então, algo inesperado aconteceu. Uma das últimas crianças desaparecidas voltou ao povoado. Ele estava pálido, magro, mas vivo. Rapidamente foi tratado e começou a se recuperar. Foi ele quem revelou a verdade. O responsável pelos desaparecimentos era o filho de Eusébio. Como ele conhecia bem o povoado, ninguém desconfiava de sua presença. As crianças confiavam nele e o acompanhavam facilmente. Mas, segundo o sobrevivente, ele não era mais o mesmo. Estava desfigurado, com a pele apodrecendo e manchas que pareciam vitiligo. O local para onde levava as crianças era uma caverna, já na Guatemala. Com as indicações do menino, um grupo foi formado para buscar os desaparecidos. Encontraram ossos de cães, mas nenhum sinal das crianças. Nisso descobriram que o filho de Eusébio sofria de uma terrível doença de pele e usava banhos de sangue para a cura. Ele começou com sangue de animais, mas ao perceber que não funcionava, passou a buscar sangue humano, preferindo o sangue puro das crianças. O povo foi até a casa de Eusébio, buscando justiça, mas ele estava à beira da morte, imóvel, sem fala, com os olhos fechados. Seu filho não estava lá, e as crianças também não. Outros curandeiros disseram que Eusébio havia pago o preço pelas ações do filho e pelo fardo da doença. Essa enfermidade, acreditam, foi uma vingança de outro curandeiro mais poderoso. Hoje, o que aconteceu naquele período permanece na memória de nossa comunidade como uma sombra que nunca se dissipa. Não encontraremos paz até que os corpos das crianças sejam encontrados. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Rogério. Atualmente tenho 50 anos e o que vou compartilhar aconteceu quando eu tinha 18. Depois de planejar por mais de 15 dias, em uma manhã de sábado, saí pedalando de bicicleta por uma área florestal. A ideia era passar uma noite longe de tudo e me perder em meus pensamentos.
Pedalei por diversos caminhos até encontrar um lugar que parecia perfeito para acampar. Nem sequer levei uma barraca, apenas um saco de dormir, uma lanterna, uma faca pequena, um isqueiro, água e um pouco de comida. Durante o dia, o sol me acompanhava e finalmente me acomodei sob algumas árvores enormes. No final da tarde, após comer algo, caminhei um pouco sob a sombra reconfortante, sempre tomando cuidado para não cruzar com algum animal. No meio das árvores, encontrei um lugar estranho que transmitia uma sensação ruim. O lugar estava cheio de moscas. Preferi não investigar muito e voltei para o acampamento. Quando a noite caiu, nem acendi uma fogueira. Jantei à luz fraca da lanterna e me preparei para deitar e descansar. Mergulhado em pensamentos, não percebi quando adormeci, mas após algum tempo, acordei com o som de passos. Prestando atenção, percebi que pelo menos 2 pessoas estavam se aproximando. Pelo tom de voz, deduzi que eram mulheres. Não vou negar que, mesmo parecendo mulheres, fiquei nervoso. Afinal, eu estava sozinho no meio do bosque. Não fazia ideia do que 2 mulheres estariam fazendo em um lugar tão solitário e àquelas horas. Permaneci imóvel para não ser notado. À distância, consegui distinguir 2 silhuetas escuras. Alguns segundos depois, elas passaram a apenas 5 metros de mim. Foi então que confirmei que eram realmente 2 mulheres. Podiam ser campistas ou exploradoras, se não fosse por um detalhe. Suas figuras eram estranhas. Uma delas, a mais alta, era tão magra que parecia ossos andando. Caminhava com uma postura tão ereta que dava a impressão de estar flutuando. A outra, bem mais baixa, tinha as mãos tão compridas que não era normal. Fora isso, ambas vestiam roupas pretas. Não podia acreditar no que estava vendo quando percebi que aquelas mulheres não eram normais. Elas eram bruxas. Caminharam tranquilamente, conversando entre si, como se não houvesse ninguém ali. Por algum motivo inexplicável, decidi segui-las para ver o que fariam. Acompanhei em silêncio, sempre mantendo certa distância, até que me aproximei o suficiente para observar. Quando cheguei, elas já estavam despidas, sentadas uma de frente para a outra. Horrorizado, vi quando começaram a se mutilar, enquanto riam como se estivessem se divertindo. Meu coração disparou. Aquela visão grotesca, com sangue por todos os lados, me causava náuseas. Não havia dúvida do que eu estava vendo. Logo, a mais alta começou a cortar os dedos dos pés. Os colocou sobre suas roupas e de repente voou pelo ar, como se uma rajada de vento a tivesse levado. A outra, cuja aparência já era assustadora, começou a se contorcer no chão de forma grotesca. Transformou-se em um tipo de peru grotesco que emitia sons estranhos enquanto gargalhava. Assim como a primeira, alçou voo, desaparecendo nas copas das árvores e sumindo na escuridão. Meu primeiro instinto foi correr, mas estava paralisado, como se meu corpo tivesse se transformado em pedra. Quando pensei em me levantar, ouvi mais passos. Outra dupla de mulheres se aproximava. Tremendo de medo, escondi-me o melhor que pude. Essas mulheres também conversavam e riam enquanto caminhavam. Desta vez, preferi não olhar diretamente para elas, mas o cheiro era insuportável. Escondido, ouvi o mesmo ritual. Arrancavam partes de seus corpos e se transformavam em criaturas horríveis antes de desaparecer na noite. Quando tudo ficou em silêncio novamente, arrastei-me de volta para onde estavam minhas coisas. Não me preocupei em recolher nada. Peguei apenas minha bicicleta e comecei a empurrá-la, procurando o caminho de volta. Caminhei no escuro, com medo de que aquelas mulheres, ou o que quer que fossem, estivessem à espreita. Finalmente, encontrei o caminho de saída. Subi na bicicleta e pedalei o mais rápido que pude, até deixar aquele lugar para trás. Desde então, juro por tudo que é mais sagrado, nunca mais entrei em uma floresta sozinho. Nunca contei essa história antes,
por medo de que me julgassem como louco. Por anos guardei na memória aquelas mulheres estranhas que arrancavam partes de seus corpos para se transformarem em animais. Hoje, sem me preocupar com o que possam pensar de mim, afirmo com convicção: bruxas, como contam as histórias, realmente existem. Era nossa primeira viagem juntos, depois de meses economizando. Mariela e eu decidimos fazer uma escapada para o centro de um pequeno vilarejo, no norte do México. Diziam que o lugar tinha algo especial, com suas ruas de paralelepípedos, seus prédios coloniais e uma praça central que parecia saída de um cartão postal. Bem próximo a essa praça havia uma estátua muito detalhada, daquelas que impressionam desde o momento em que você a vê. Era uma figura de bronze que parecia vigiar o lugar. Em frente à praça havia um pequeno hotel onde nos hospedamos. O quarto era modesto, mas tinha uma janela com vista direta para a estátua. Que vista bonita temos, não acha? Olha lá o seu amigo. Eu disse a Mariela, referindo-me à estátua que ela achou um pouco perturbadora por causa dos olhos, que pareciam muito reais. Brinquei com ela enquanto desempacotávamos nossas coisas. A tarde foi tranquila, passeamos pelo mercado e experimentamos algumas comidas típicas. À noite, depois de um jantar leve, voltamos ao hotel para descansar. Porém, pouco depois de nos deitarmos, Mariela começou a se queixar. Ela disse que estava com muita dor de estômago. Tentei confortá-la, mas sabia que as cólicas que ela costumava ter nessa época eram terríveis. Vou buscar uns remédios para você. Não demoro, disse enquanto a cobria. Antes de sair, fui até a janela para verificar se as ruas estavam tranquilas. Haviam nos avisado que o centro de lugares como aquele nem sempre era seguro para caminhar à noite, diferente do que parecia de dia. E foi aí, quando olhei pela janela, que percebi: a estátua não estava mais lá. Olhei de novo. O local estava vazio. Restava apenas uma sombra onde ela deveria estar. Tentei jurar que era um efeito da luz ou do cansaço, mas algo no meu peito dizia que tinha alguma coisa errada. Mesmo assim, não podia ficar parado enquanto Mariela se contorcia de dor. Então desci até a recepção. A senhora que atendia, uma mulher mais velha com um xale de tricô sobre os ombros, me deteve antes que eu saísse. "Vai sair a essa hora?" perguntou quase sussurrando. "Sim, preciso de remédio para minha namorada. Ela está com muita cólica", respondi. A senhora balançou a cabeça. "Não, jovem, não é uma boa hora nem uma boa noite para andar na rua. Espere até amanhecer." "Não posso esperar", respondi. Ela me olhou como se quisesse dizer algo mais, mas no fim me deixou ir. "Cuide-se, por favor", murmurou enquanto eu cruzava a porta. As ruas estavam desertas, mais do que eu imaginava. Quase não havia iluminação, e cada passo que eu dava ecoava como se eu fosse o único ser vivo naquela terra esquecida por Deus. Caminhei rápido até a farmácia, tentando não pensar na estátua nem no aviso da senhora. O farmacêutico mal olhou para mim. Peguei os remédios e saí imediatamente, ansioso para voltar. No caminho de volta, meio distraído, de repente comecei a ouvir passos. Primeiro achei que fosse minha imaginação, mas os ouvi claramente atrás de mim, como se alguém estivesse virando a esquina que eu acabara de passar. Os passos eram pesados, como se algo metálico estivesse caminhando. Parei de repente e olhei para trás. Não havia ninguém. Acelerei o passo, mas o som também acelerou. Não olhei para trás novamente. Só queria chegar ao hotel. Quando cheguei, meu coração parecia querer sair pela boca. A senhora da recepção ainda estava lá, olhando para mim como se soubesse de algo que eu não sabia. Não disse nada. Subi as escadas correndo,
e fechei a porta do quarto com chave. Mariela estava dormindo, respirando tranquilamente. Deixei os remédios ao lado da cama e tentei me acalmar, mas algo ainda me incomodava. Fui até a janela e o lugar da estátua ainda estava vazio. Dormi muito mal naquela noite, acordando várias vezes com a sensação de que algo estava me observando. Pela manhã, quando o sol iluminou a praça, a estátua estava lá, exatamente como quando chegamos, com a mesma poeira na base, como se nunca tivesse saído do lugar. Nunca contei nada disso a Mariela. Escrevo de casa para compartilhar uma experiência que vivi há muitos anos e que ainda permanece comigo. Quando minha mãe caiu e machucou a perna, soube que precisava levá-la ao hospital. Mas vivendo em uma área rural, as opções eram poucas. Recomendaram-me um hospital que, embora não fosse muito conhecido, ficava relativamente perto, chamado Hospital Bezerra de Menezes. A ideia era simples: levá-la, fazerem os exames e voltarmos para casa o mais rápido possível. No entanto, nada saiu como eu esperava. Chegamos ao hospital numa tarde. Por fora, o edifício parecia velho, mas bem cuidado. Tinha um ar antigo, com grandes janelas e paredes de um branco desgastado. A primeira coisa que notei foi o silêncio. E embora estivesse com alguns carros, quase não havia pessoas entrando ou saindo do local. Ajudei minha mãe a entrar e, na recepção, fomos atendidos por uma mulher simpática, mas havia algo estranho em seu jeito de falar. Era como se repetisse frases decoradas, quase mecanicamente. Ainda assim, ela nos indicou para onde ir e pediu que esperássemos em uma sala pequena. A sala de espera estava quase vazia. Havia apenas algumas pessoas e todas pareciam estranhamente alheias, como se estivessem em outro mundo. Enquanto esperávamos, percebi que o relógio na parede não se movia. Marcava 4:10, mas o ponteiro dos segundos estava parado. Pensei que estivesse quebrado, mas, ao verificar meu próprio relógio, notei que o tempo também parecia não avançar. Finalmente fomos chamados, e um médico examinou minha mãe. Ele disse que o machucado não era grave, mas recomendou que ela ficasse em observação. Achei desnecessário, mas não queria arriscar que sua saúde piorasse. Assim concordei. Deram-me um formulário para assinar e um enfermeiro nos acompanhou até um quarto. Enquanto ajudavam minha mãe a se instalar, percebi algo estranho. Não havia janelas no quarto nem nos corredores. Tudo era iluminado por luzes brancas, muito brilhantes, que davam ao lugar um aspecto artificial. Perguntei ao enfermeiro por que não havia janelas, e ele simplesmente respondeu que era por segurança. Não quis insistir, mas aquilo continuava a me incomodar. No dia seguinte, voltei para visitá-la. Ao entrar, notei que a recepcionista era a mesma da tarde anterior, com o mesmo tom mecânico na voz. Perguntei por minha mãe, e ela informou que ainda estava em observação. Fui até o quarto, mas ao chegar, minha mãe não estava lá. Saí pelo corredor procurando alguém que pudesse me dar uma explicação, mas não havia ninguém. Depois de andar por um tempo, encontrei um médico que parecia ocupado analisando alguns papéis. Perguntei onde estava minha mãe e, sem olhar para mim, ele respondeu que ela provavelmente estava em uma consulta. Esperei no corredor. Os minutos se transformaram em horas, embora o relógio do hospital continuasse marcando o mesmo horário do dia anterior. Decidi procurá-la por conta própria. Entrei nos quartos, mas em todos encontrei pacientes que pareciam estar em um estado de calma estranha. Alguns estavam acordados, mas não falavam nem se moviam. Outros pareciam dormir, embora sua respiração fosse quase imperceptível. Tentei falar com alguns, mas ninguém respondeu. Depois de um tempo, encontrei uma enfermeira que me olhou com preocupação. Ela disse que eu não deveria estar andando pelo hospital sem permissão
e que deveria voltar à minha cadeira. Insisti em saber onde estava minha mãe, e após hesitar um pouco, ela me levou de volta ao quarto, onde dessa vez minha mãe estava lá, deitada na cama. Ela parecia tranquila, mas ao tentar conversar, respondeu com frases confusas, como se não se lembrasse de quem eu era. Pedi explicações à enfermeira, mas ela apenas disse que era normal, que o tratamento às vezes causava esse tipo de reação. Tentei discutir, mas ela saiu rapidamente, me deixando sozinho com minha mãe. No dia seguinte, as coisas só ficaram mais estranhas. Parecia que o tempo não passava. A luz era sempre a mesma. Os relógios permaneciam parados e o lugar estava quase deserto. Os poucos pacientes que eu via não pareciam melhorar. Inclusive minha mãe, que havia chegado apenas com um machucado, parecia mais fraca. Decidi levá-la para outro lugar, mas ao falar com os médicos disseram que não era possível. Garantiram que retirá-la do hospital colocaria sua vida em risco. Insisti, mas recebi sempre a mesma resposta. No final daquele dia, enquanto andava buscando respostas, encontrei um homem que parecia tão perdido quanto eu. Perguntei há quanto tempo ele estava ali, e ele respondeu que não sabia. Disse que havia trazido a filha por causa de uma febre, mas que nunca mais tinha saído do hospital. Quando perguntei por que não havia ido embora, ele apenas respondeu que não havia como sair. Finalmente, após dias de angústia, encontrei uma porta de emergência que parecia mal vigiada. Naquele momento, o pessoal do hospital estava distraído, então aproveitei a oportunidade. Carreguei minha mãe, que mal conseguia se mover, e com todas as minhas forças a levei até a saída. Foi um processo lento e cheio de medo, mas finalmente conseguimos atravessar aquela porta e sair do hospital. Tenho tentado entender o que aconteceu, mas as respostas sempre escapam de mim. Ainda não compreendo realmente o que ocorreu naquele hospital. Eu costumava morar em uma pequena cidade no norte do Texas, perto da fronteira com Oklahoma, e essa cidade tinha muitas áreas antigas e degradadas. Quando eu tinha 20 anos, vivia em um desses bairros, em um complexo de apartamentos desgastado, com minha namorada. O lugar não estava em boas condições, mas era o que podíamos pagar na época. A área era conhecida pelo crime e as pessoas frequentemente falavam sobre furtos e invasões. Não era incomum ouvir sirenes de polícia à noite ou ver atividades suspeitas nas ruas. No entanto, eu não estava muito preocupado, porque antes disso eu havia morado em Oak Cliff, que tinha uma reputação ainda pior. Uma noite eu estava de folga do trabalho e lendo um livro chamado Shogun na sala de estar. Estava lendo há cerca de 2 ou 3 horas quando percebi que precisava ir ao banheiro. Coloquei o livro de lado e me levantei para ir para o fundo do apartamento. O apartamento tinha 2 quartos e um banheiro. Quando cheguei à entrada do corredor, vi pegadas de sapatos enlameados no chão. As pegadas estavam voltadas para a sala, exatamente onde eu estava deitado lendo no chão. Fiquei instantaneamente alerta e me encostei na parede, preocupado que alguém ainda pudesse estar no meu apartamento. Meu coração disparou enquanto eu seguia cuidadosamente as pegadas enlameadas pelo corredor até o meu quarto. O quarto era pequeno, com apenas uma cama, uma cômoda e uma janela na parede de trás, perto do topo da cama. Quando entrei, notei claramente as pegadas. Elas começavam na janela, atravessavam minha cama e depois retornavam para a mesma janela. A janela estava ligeiramente aberta e a tranca parecia frouxa, como se alguém a tivesse forçado. Minha colcha tinha manchas fracas de lama onde a pessoa provavelmente pisou, e a visão me deu um arrepio na espinha. Fiquei parado ali, literalmente congelado, tentando imaginar se a pessoa ainda estava por perto.
Passei muito tempo andando pelo apartamento, procurando por alguém, mas não importa onde eu olhasse, não conseguia encontrar ninguém. O que mais me assustou foi que a única entrada ou saída do apartamento era a porta da frente, na sala, onde eu estava deitado no chão. Agora, a parte mais estranha, e eu sei que isso pode parecer inacreditável, era o cobertor que eu usava para cobrir a janela. Era um cobertor grande, dobrado e preso para bloquear completamente a janela. Mas quando olhei para ele, o cobertor estava no lugar, parecendo intocado, cobrindo perfeitamente a moldura. Mas alguém tinha que ter aberto aquela janela para entrar. Eu sei disso. Essa pessoa deve ter escalado, movido o cobertor cuidadosamente para o lado e entrado no quarto. Depois caminhou pelo apartamento, pelo corredor, até a sala, onde eu estava deitado lendo. Me arrepiava pensar que essa pessoa poderia ter ficado ali, me observando por um momento antes de ir embora. Na época eu estava em boa forma, mas enquanto estava deitado no chão, minhas costas estavam voltadas para o corredor, então não vi nada chegando. Depois daquela noite, não consegui dormir direito por semanas e continuava sentindo como se alguém estivesse me observando. Minha namorada ficou preocupada no começo, mas como ela não estava lá quando aconteceu, não entendia por que eu estava tão assustado. Eventualmente, ela ficou frustrada com o quanto eu estava nervoso e sugeriu que nos mudássemos para outro lugar. Demorou alguns anos para eu superar isso, mas ainda há momentos em que me pego pensando no que aconteceu. Penso em por que a pessoa não chegou mais perto ou por que não fez nada além disso. E ainda não consigo entender como ela entrou em primeiro lugar. A ideia de alguém conseguir entrar assim e sair sem deixar vestígios ainda me dá arrepios. Esse problema começou há cerca de um mês, mas deixe-me fornecer algum contexto primeiro. Tenho 17 anos e moro com meus pais. Minha família não tem muitas posses e nunca teve, e praticamente todo o dinheiro que ganho vai para sustentar a casa. Meu relacionamento com meus pais não é dos melhores. Brigamos com bastante frequência, e sempre que não estou trabalhando ou saindo com amigos, costumo ficar sozinho. Não quero escrever uma história triste nem nada disso, mas tive uma vida difícil. A academia sempre foi minha válvula de escape. Vejo isso como uma forma saudável de tirar minha mente dos problemas pessoais, além de ser uma boa desculpa para sair de casa. Há um parque a cerca de 10 minutos de carro da minha casa que tem uma instalação de exercícios, com barras para pull-ups e outros exercícios calistênicos. Durante os meses de verão, gosto de ir lá para malhar, pois a natureza ajuda a acalmar minha mente. Gosto de ir à noite porque, sendo um parque público, tende a ficar movimentado durante o dia. Então, uma noite, enquanto meus pais discutiam, decidi sair de casa para ir malhar. Era uma noite de verão extremamente quente, provavelmente 30 graus. Lembro-me de respirar fundo enquanto caminhava da porta de casa até o carro batido na nossa garagem. Liguei o motor velho e abaixei as janelas enquanto a brisa quente de verão passava. Cheguei ao parque e saí do carro. Era o único carro no estacionamento. Devia ser umas 11 da noite. O parque estava completamente vazio naquela hora. A bela paisagem, misturada com o ar quente, criava uma atmosfera relaxante, que é outro motivo pelo qual gosto tanto desse parque. Ele fica no topo de uma colina que tem vista para o centro da cidade, o que sempre acrescenta uma sensação agradável às minhas noites. De qualquer forma, comecei uma série na barra. Eu não estava contando as repetições. Quando malho, faço até a exaustão, depois faço uma pausa e repito algumas vezes. Estava no meio das séries quando fiz uma pausa para relaxar os braços. Antes de voltar à barra, uma sensação indescritível tomou conta de mim,
e um impulso me fez virar a cabeça. Estava literalmente a um pé de distância do meu rosto um homem alto e sujo. Pulei uns 5 passos para trás. Ele soltou uma risada grotesca e alta e pediu desculpas, dizendo que não queria me assustar. Sua aparência e maneirismos eram extremamente excêntricos desde o início. Claramente havia algo errado com ele. Perguntei por que ele estava tão perto de mim, e ele disse que morava ali. Explicou que me via malhando ali o tempo todo e perguntou se eu podia ensiná-lo. Sou uma pessoa reservada e, especialmente em um momento como aquele, queria apenas ser deixado em paz. Disse a ele de forma meio desajeitada, mas educada, que iria fazer alguns exercícios e ir embora. Voltei para a barra e continuei minha série. Suas palavras ressoaram na minha mente. Ele me vê aqui o tempo todo? Senti o olhar dele queimando a parte de trás do meu pescoço, mas não sou confrontador. Eu realmente não sabia o que dizer ou fazer a respeito. Mas então algo realmente estranho aconteceu. Quando estava prestes a terminar a série, ouvi ele murmurar meu nome completo. Meu sangue instantaneamente gelou quando saltei da barra e recuei lentamente. Disse: "O quê?" Ele não respondeu, apenas me encarou com um sorriso e olhos arregalados. Achei que poderia estar ouvindo coisas de tão bizarro que foi. Comecei a ter uma sensação horrível no estômago, como se algo ruim estivesse para acontecer. Sem dizer mais nada, decidi rapidamente voltar ao meu carro e ir embora. Sentia que ele me observava enquanto eu recuava, mas felizmente ele não me seguiu. Antes de deixar o parque, dei uma última olhada e o vi pendurado na barra, tentando fazer o mesmo que eu. Observei enquanto ele segurava a barra, tentava se puxar e falhava, tentando de novo, exatamente na posição em que eu estava antes. Saí rapidamente do parque sem olhar para trás. Durante toda a viagem de volta me questionei. Ele realmente disse meu nome? Ou eu estou doido? Tentei esquecer isso e eventualmente consegui. Acordei cedo no dia seguinte para ir trabalhar. Trabalho na construção e tenho que acordar muito cedo, antes dos meus pais, então fui o primeiro a notar o envelope sem marca na minha porta. Estava endereçado a mim. Peguei e decidi ler o que estava dentro quando tivesse a chance. Era outro dia de verão escaldante e fiz minha pausa para o almoço. Sentei-me no carro enquanto comia e decidi abrir o envelope. Não sabia o que esperar, mas nunca em 1 milhão de anos pensei que encontraria 10 fotos impressas de mim. Todas foram tiradas sem que eu soubesse. Uma eu estava no carro, outra no trabalho, outra malhando no parque. Instantaneamente me lembrei do homem da noite anterior. Olhei em descrença enquanto olhava o resto delas. Uma era da minha casa, e a pior de todas era uma foto minha dormindo, tirada de fora da minha janela. Quase engasguei com a comida enquanto meu coração gelou. Disse ao meu chefe que surgiu um problema sério e saí do trabalho imediatamente. Ele não ficou feliz comigo, mas eu não me importei. Tirei uma foto das fotos e fui direto para a delegacia de polícia. Entreguei as fotos à polícia e expliquei meu encontro no parque. Descrevi o homem para eles e disseram que investigariam. Contei aos meus pais sobre isso também, e pela primeira vez em muito tempo recebi um pouco de simpatia deles. Mas mais coisas começaram a acontecer. Algumas noites depois, por volta das 3 da manhã, acordei com batidas na porta. Não abri, presumindo o pior. Um dia encontrei um post-it colado no vidro do meu carro com um coração e uma arma desenhado com caneta. Voltei à polícia para relatar isso e disseram que abririam uma investigação sobre perseguição. Ainda não obtive resposta deles. Achei que seria difícil construir um caso sem ter provas concretas. Isso aconteceu há cerca de 1 mês, e desde então tenho estado em alerta máximo. Meus pais estão procurando uma nova casa, o que já é difícil dada a nossa situação financeira. Mas até lá, continuarei dormindo com um olho aberto.